Hoje eu vou falar sobre o burnout de Elias, a segunda mensagem da série Suicídio de Pastores. E em primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, dos versos de 1 a 7, irmã pastora Elisandra, me dá meu telefone, onde está a minha Bible. Eu gosto muito de usar a Bíblia que eu tenho aqui no telefone, porque ela é a primeira King James. A King James é centenas de anos antes de Ferreira de Almeida. Então ela tem uma linguagem muito pura. Então eu gosto muito de usar essa versão, você acompanha ali. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, nos versos de 1 a 7. Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias, e como passara ao fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os meus profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de zimpro, uma espécie de esta, que é um arbusto. E ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor, retira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre aquele pé de zimbro, mas eis que um anjo tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Abriu os olhos, olhou ao redor e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasa em uma vasilha com água fresca. O anjo fez comida para Elias. Tendo comido e bebido, voltou a dormir. O anjo do Senhor veio pela segunda vez e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Nós vamos tratar de um tema aqui muito importante. No domingo, eu vou trazer todo esse material para os irmãos terem condição de adquirir. Foi lançado essa semana esse livro, para mim, depois dos apóstolos, considerado o maior pregador de todos os tempos, Charles Haddon Spurgeon. A nossa editora lançou esse livro. Olha o título do livro: Graça para o Culpado. Charles Spurgeon lidou com uma depressão profunda, muitos anos da sua vida, e venceu ela. E esse livro aqui, nos momentos mais tristes da minha vida, essas mensagens foram uma bênção para mim. Eu quero indicar a você, Graça para o Culpado, é da nossa editora mesmo, de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon tinha uma unção tão fora de série que um dia, no Tabernáculo Central em Londres, a igreja que ele pregava, eu era pastor da igreja, o camarada estava arrumando a abóboda, limpando os pintores. Ele chegou, você sabe, não tinha microfone, então os púlpitos ficavam bem altos para que a voz ecoasse. E ele queria testar a acústica da igreja. Olha esse homem, gente, ele gritou, todos os operários trabalhando, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para testar, o pessoal desceu, chorando, pedindo para aceitar Jesus. Isso é uma unção fora do comum. O livro tem uma linguagem antiga. O Charles Spurgeon é de 1854. Esses são os melhores autores. O resto é cópia. Esse livro é um tesouro. E trazer ele para a nossa editora, você que está nos assistindo,
Você pode pedir pela editora Vem, Graça para o Culpado. Ele é totalmente indicado para o crente. O não crente, lê isso aqui então. Entende tudo. O desviado quase entende, mas entende também. E eu quero dar 2 livros de presente. Graça para o Culpado. Vigia Paulinho. Quem está de aniversário? Lúcia. Lúcia, você faz aniversário que dia? Tem uma visitante do Paraguai aqui. Ela lê em português? Cadê? Menina, vem aqui. Gente, ela veio do Paraguai para assistir culto com a gente. Uau, esse do Spurgeon é seu. Graça, yes, que Deus te abençoe. E tem esse aqui, ó, uma nova versão do livro Incrível Graça, de capa dura. Olha que livro lindaço. Lindaço. Beth, vem cá. Vem cá, Beth, eu vou te dar esse livro de presente. Betinha. Senti de dar. Beth, que cabelo é esse, Beth? Beth. Olha o cabelo da Beth. Beth, você nunca mais vai dizer, esse pastor nunca me deu nada. Você faz aniversário esse mês. 60 anos? Não parece. Parece 62. Estou brincando. Parece 52, Beth. Brincadeira. Tá linda, Beth. Ó, ficou moderno, viu? Bom, irmãos, no domingo que nós falamos sobre o tema, nós iniciamos e terminamos falando de forma técnica sobre a síndrome que está matando as pessoas. A síndrome que está matando as pessoas, que ela culmina sempre no suicídio, se chama burnout, que é a palavra em inglês que para combustão total. Explodiu toda a sua energia. Na área da saúde, a palavra representa uma das mais terríveis doenças, que é o burnout, que alcança os perfeccionistas e as pessoas com extrema dedicação ao trabalho. De acordo com o INSS, burnout, olha que coisa louca, é a terceira causa de afastamento hoje. Louco ou não é, gente? Vê como isso é uma pandemia. Então, só para recapitular a título de introdução, burnout, que significa combustão total, é quando você explode as suas energias, é uma doença qualificada desde a década dos anos 70. Ela se destaca pelo conjunto de sintomas físicos e psicológicos. Burnout, na realidade, é uma exaustão emocional, não é física. É uma exaustão emocional das pessoas. Agora, atenção, preste muita atenção. Burnout é diferente de fadiga. Burnout, uma pessoa com burnout não está literalmente esgotada, cansada ou estressada. É isso que precisa ser falado. Então, uma pessoa com fadiga, igual o Jaiminho, após ela dormir, descansar, a pessoa acorda boa, sem fadiga. Burnout também é diferente de estresse. O estresse, após o descanso, a pessoa volta ao normal. Porém, a síndrome de burnout, não. Ela tem um conjunto de sintomas psicológicos que exaurem a energia da pessoa. Então, burnout não é uma doença física. Burnout não é uma doença emocional. Vou dizer de novo. Burnout não é físico e nem emocional. Burnout é uma doença psicológica.
Não está ligado ao seu físico ou sua emoção do tipo chorando aqui passa e etc. Está ligado ao seu psique. O burnout esgota as energias emocionais e o psico da pessoa com a sensação de que ela perdeu energia para a vida. Não é energia de viver. Então é muito grave. O burnout é sério porque quando a pessoa tem o burnout, essa doença, essa síndrome, pode ser confundida no primeiro momento com um estresse crônico. Apesar dela começar com o estresse, o burnout, ele não é um estresse, mas ele é disparado por um estresse prolongado. Está ligado ao trabalho, está ligado à entrega no trabalho e etc. A maior característica do burnout, é isso que você precisa saber. A maior característica do burnout é, de fato, o comportamento suicida. Por isso que uma pessoa com esse nível de situação, ela precisa de muito acompanhamento e atenção, porque ela tem um comportamento suicida. A síndrome de burnout, ela tem uma origem ocupacional, presta atenção. O estresse, num certo nível, ele é saudável, porque ele mantém... E o burnout, ele começa com aquela movimentação louca, frenética, é uma entrega demasiada ao trabalho. Então, ele vem de uma origem ocupacional. Então, e essa síndrome é intensificada ou chamada como a doença do trabalho. Então, apesar do burnout atingir a família e amigos, a sua etiologia, que é a origem, é o trabalho. Entendeu o que eu disse? Então, atenção seguinte, o burnout não é estresse, embora se pareça com estresse, não é um esgotamento físico, fadigário ou coisa similar, e nenhum problema temporário emocional. O que é estresse? Estresse é a dificuldade de reagir ao acúmulo de obrigações. Estresse, eu vou te explicar a diferença de estresse e burnout de uma maneira simples. Imagina um elástico. Estresse é você esticar aquele elástico até o máximo. Isso é chamado de estresse, é esticar o ânimo. Estresse é ânimo esticado. Mas se você voltar ao elástico, o elástico está normal. Descansou, etc., a vida do cara continua a seguir. Isso é estresse. Relaxou, esvaziou, dormiu o que tem que dormir, pronto, o elástico está ainda bonzinho. O burnout é o mesmo elástico, só que ele perde o elástico. Quando você volta, ele não volta ao normal. Ele perdeu a elasticidade. Viu a diferença? Então ele começa assim com uma espécie de estresse, mas ele não é estresse. O que é mais grave no burnout, ou burnout, é como se fosse uma quebra da sua condição de vida. É quebrar a sua alegria pelo trabalho, a sua alegria por cuidar dos filhos, etc. A sua alegria por cuidar da casa, a sua alegria por pregar, a sua alegria por desenvolver aquilo que você mais ama. Por isso que ele vai pender para a condição suicida, porque ele perde o prazer pela vida. Não é por uma coisa, é pela vida de modo geral. Então, como o estresse faz parte dos grandes sintomas da vida, nesse caso, a pessoa fica cansada estando estressada. No burnout, não é um cansaço físico, apesar que ele traz um grande cansaço. Não é um esgotamento psicológico, não é um cansaço físico e nem um cansaço emocional. Estou triste, fui decepcionado. É um esgotamento psicológico. Percebeu? Está ligado à sua psique. Então, todos os níveis psicológicos de uma pessoa com o burnout estão descarregados. Combustão total. Explodiu o combustível. Não tem mais combustível. Isso significa burnout.
O tema da mensagem é para falar com pastores e crentes, e pastor é crente e crente é pastor. Não existe pecado de pastor, pecado de crente, não existe doença de pastor, doença de crente. Eu pus o título para pastores justamente para fazê-los assistir. Se eu colocasse suicídio de crente, você quer, não sabemos se mais. Se você põe suicídio de pastor, essa mensagem, por exemplo, está rodando em todos os grupos de WhatsApp de pastores no Brasil inteiro. Eu quero chamar a atenção deles. E eu sei que o crente vai assistir também. Sobre a questão relacionada aos crentes e os pastores concernente a essa síndrome que é chamada doença suicida. Ela é responsável por quase todos os suicídios dos pastores que estamos vendo aí, gente. Quase todos, não vou dizer todos, mas quase todos os pastores que se mataram estavam com a síndrome de burnout, porque ela realmente leva a uma condição suicida. É uma coisa terrível. Então, falando sobre essa síndrome, olhando para os crentes e para os pastores, em primeiro lugar, vamos fazer um diagnóstico na vida dos pastores. Falando com eles agora. De modo geral, em primeiro lugar, traçando o mapeamento dentro das características do burnout, para entender o que está acontecendo hoje. Uma grande decepção no seu ambiente de trabalho provoca burnout. Cobrança sem valorização. Cobrar sem valorizar desencadeia burnout. Se doar e não ver retorno gera burnout. Pressão. Pressão. Também está relacionado a expectativa frustrada. As pessoas explodem suas energias quando elas têm as suas expectativas frustradas. Uma das primeiras palavras que eu ministrei aqui foi sobre o poder que te faz mover, alguns vão se lembrar, em que eu falei, troque a sua expectativa por apreciação. As pessoas estão doentes por confiar em gente. Mas a Bíblia já vem falando, não confie em pessoas. Mas a gente tem que confiar em pessoas. Quando a Bíblia fala para você não confiar em pessoas, não está falando para você ficar, não confie em ninguém. Não é assim. Ela está falando, não deposite sua expectativa nem no seu marido, é um homem, é falho, nem na sua esposa, é nesse sentido. Se você falar não confia em gente para o curitibano, é tudo que ele gosta. Ele já não gosta mesmo de gente. Já fica na caverna. Então eu estou falando de não confiar em pessoas no sentido de que esse é o meu salvador. Esse é o melhor amigo do mundo. Vai decepcionar você. Todo mundo decepciona todo mundo, e todo mundo se decepciona, e todo mundo decepciona. É nesse sentido de não confiar. Por isso que eu ensinei, e volto a dizer, troque a sua expectativa por apreciação. Passe a apreciar mais os momentos e as pessoas do que esperar delas. As maiores brigas nos casamentos é um cobrando o outro. As pessoas não desfrutam. Elas se cobram, elas, além de se cobrar, elas se medem pelo outro. Ah, você fez, mas você também. Elas ficam competindo. E aí se frustram. Vai por mim, troca a sua expectativa por apreciação. Não tem expectativa com o momento, não tem expectativa. Aprecie. O cara chega assim, hoje o culto tem que ser assim, irmão, aprecie. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer. Eu sempre prometi, como pastor de igreja, um dia eu vou decepcionar você. O que você vai fazer a respeito disso vai determinar o nível de relacionamento que nós vamos construir. Engraçado que as pessoas se decepcionam com o mundo, mas elas não saem do mundo. Se decepcionam com a igreja, mas sai da igreja. Se decepciona com o pai e com a mãe, mas não sai da casa do pai, da mãe. Irmão, escolher a igreja perfeita é querer casar com Brad Pitt sem ser Angelina Jolie.
O dia que você achar uma igreja perfeita, não vai para lá. Você vai estragar ela. Também o burnout é desenvolvido. Em primeiro lugar, eu já te disse, cobrança, decepção no ambiente de trabalho, cobrança sem valorização, se doar e não ver retorno, pressão e também expectativa frustrada. No caso dos pastores, nós vemos muita coisa relacionada a denominações. Deixa uma coisa clara para vocês, eu não tenho nada contra denominações, as denominações são uma bênção na minha vida. Eu tenho 22 anos que eu prego em denominações, quem sou eu para cuspir no prato que comeu? Eu prego em tudo que é denominação. Mas nós vemos que algumas denominações, essa é a maneira que o pastor Jorge Linhares me ensinou mais correta de dizer, elas têm esses defeitos com seus pastores. Decepção em ambiente de trabalho, cobrança sem valorização, se doar sem ver retorno, pressão e expectativa frustrada. Então, o que você vê em algumas denominações? Os pastores são mecanismos de arrecadação. Para pagar uma taxa, para pagar, todas têm uma taxa, né? Eu acho até válido para mandar a taxa para o centro, não sei aonde, se essa taxa é desenvolvida para fazer missões, para fazer o social, para abrir novas igrejas, claro, por que não? Mas as denominações, elas destroem, não as denominações, gente, algumas denominações. Elas precisam ter na cabeça que elas não têm robôs trabalhando para elas. Elas têm seres humanos. E que se começa só as cobranças em muitos lugares, esses pastores não têm coragem de procurar um outro pastor, porque pastor tem que ter pastor. Pastor tem que ter na cabeça que ele é a ovelha acima de tudo. E elas têm que entender que, em primeiro lugar, elas têm que ter noção que aquele pastor é uma ovelha, que talvez precisa de ajuda, que está chorando as pitangas, não tem dinheiro para comprar o material escolar no início do ano para os filhos. Quantos pastores são excluídos das suas denominações por não terem condição de repassar um determinado valor, porque ele não conseguiu comprar a janela da igreja, ou etc., ou pagar o plano de saúde, ou não tinha um plano de saúde, mas ele tinha que pagar o determinado valor de algumas denominações. Mas eu também conheço histórias de denominações, isso é muito bacana, de pastores, líderes de líderes, pastores de pastores, que obrigam esses pastores a fazerem um caixa anual, e no final do ano, ele repassa aquele caixa para o pastor, porque se ele não obriga, o pastor não faz. Então ele obriga. E aquele valor é do próprio pastor que guardou o caixa. Então, você tem que me dar 1% de tudo que entra, etc., por mês. Para que isso? No final do ano está aqui 1%, juntado tudo que está aqui é você, o seu fim de ano. Ou para uma eventualidade de enfermidade. Nós estamos vendo muita cobrança. É muito amor, é muito julgamento, pouco amor, muita cobrança. Não se doam, mas não vê retorno. Muitas vezes sim, por causa de membros. Em primeiro lugar, temos esse problema. Agora, eu falando de uma questão gerencial, gente. Eu não estou levando para a questão empresarial, porque eu estou falando para irmãos. Eu tenho que falar no nosso contexto. Quero deixar claro para vocês que a denominação é aquelas que têm várias, não são igrejas emergentes, ainda uma igreja só que tem 5.000 membros, mas são várias igrejas em vários lugares, nós temos muitas denominações no mundo. Elas são bênção. Elas têm uma função. Tudo que vem aqui na terra tem que entrar por um CNPJ, porque se não tem CNPJ também está na ilegalidade. E isso é chamado de denominação. E aí elas vão crescendo e, obviamente, vão crescendo, vão pondo suas placas e etc. E isso é chamado de denominação. E aí existe-se uma ordem, um presidente, um conselho. E quando isso não é gerido debaixo da voz do Espírito, passa a virar um marco multinível, uma franquia.
em que se preocupa muito mais com o resultado do que com a alma e a vida do pastor, que também é ovelha. O pastor, sim, ele deve ser cobrado a ter tempo de oração, a tirar 30 dias radicalmente de férias. Ele deve ser cobrado a ter tempo com famílias, a ter a esposa do lado. Se o seu filho, sua filha não estão sendo bem cuidados, larga tudo e vai cuidar da sua família, meu querido. E eu conheço grandes presidentes, líderes de denominações, que realmente preocupam com o bem-estar dos seus pastores. Então eu nunca vou destruir aqui aquilo que sempre tem me abençoado, que são as redes de igrejas, onde eu prego no Brasil todo. Eu não posso puxar a sardinha, é desnecessário. Mas eu vou citar um pequeno exemplo, 2 exemplos de denominação. Não posso dizer que alcance a denominação, porque ela tem acho que 11, 12 igrejas. São igrejas grandes, mas são poucas. Mas vou citar o pastor Eibe. Em Santarém, 80 mil membros. Né? Milhares de igrejas no Brasil inteiro. O homem é um pai. Vou citar, por exemplo, o pastor Silas. A maneira que o pastor Silas lida com os pastores dele, gente, é fora do comum. Eu sei, eu conheço. Vou citar outros irmãos que são bênção. Eu conheço, por exemplo, o pastor que foi presidente da Brasil para Cristo, pastor Célio, pastor Moisés, que também foi presidente da Brasil para Cristo, homens que a gente conhece, do nosso convívio, que se preocupa com o bem-estar dos seus pastores, e tantos outros. Nós temos líderes de denominações dentro das Assembleias de Deus que são uma bênção, líderes de denominações dentro das quadrangulares, superintendentes que são bênção. Tem uns que são carrascos, sim, mas eu conheço superintendentes que são muito fantásticos. Gente séria. Eu tenho amigos meus, superintendente dentro da quadrangular, que é muito sério, gente. Muito sério. Um dia eu quero que eles venham aqui, gente séria. Gente, eu brinco assim, esse é de verdade, não é de mentira. Então, a gente precisa entender que você dá banho no menino e você joga a água fora. Você não dá banho no menino e joga o menino e a água fora. Você come o peixe e joga o espinho fora. Em tudo que é lugar tem banda podre. E essa banda podre, infelizmente, faz mais barulho do que o demais. Ferem, muita pressão. Se o pastor vai lá e confessa um pecado, ele tira o cara da igreja em vez de ajudar o cara. Então, esqueci, se o pastor pede uma ajuda, não, você está fraco, então já tira. O cara vai lá e levanta uma grande igreja. Isso já aconteceu com meu pai. Aí ficam trocando ele, sempre para estar começando. Quando a igreja está grande, tira ele e põe os seus com pincha. Aí querido, como você tem um ministério explosivo, você vai lá para aquela cidade, porque aquela igreja está com 30 pessoas. E o coitado inicialmente vai, chega lá, troca filho, o filho sai da escola, não sei o que, tudo de novo. Toda ano é a mesma coisa. Chega uma hora que esgota. É isso que tem acontecido. Esse é o lado que nós devemos analisar sobre a dor desses homens chamados pastores. Eu sou bem honesto com vocês, irmãos. Eu já passei por tudo que é tipo de frustração dentro da igreja, sendo pastor. Traição, deslealdade. Mas eu acho que eu nunca passei isso. Porque eu nunca pus isso como carro-chefe. Eu não fico fazendo vitimismo. Eu amo tanto o ministério. Eu pus na minha cabeça, eu não tenho expectativa com o ministério. Todo pastor deve saber que ele não é dono de ninguém. Um dia vai chegar alguém e vai falar assim, pastor, meu tempo aqui deu. Querido, mas você vai continuar sendo meu irmão? Vou, então é isso que importa. É isso que a gente tem que entender. A igreja de Jesus é uma só. Não existe a melhor igreja disso, existe uma. Lá no céu não vai ter a rua do bairro da quadrangular. Não vai ter o bairro da Assembleia. E se juntar, vai dar briga de gangue. Não tem lá, não. Esse é o bairro dos batistas. Não vai lá, porque são maus. Esse bairro é quem está da Universal. Menino, se você for para lá, não tem isso no céu, cara. A igreja de Jesus é uma só.
E, infelizmente, o que acontece hoje em algumas igrejas? Quem não é dessa denominação, não prega nessa denominação. Isso é a maioria. Quem não for dessa denominação, não prega dessa. Quem não é dessa, não prega nessa. Isso é uma grande besteira. Como se Jesus partisse a igreja dele em muitos pedaços. E chega uma hora que a carne não aguenta, ela dá uma combustão total. Dos 17 pastores que se mataram o ano passado, só 5 não foram por causa da crise de burnout, que estão ligadas a esse tipo de coisa. Cobrança, sem valorização, se doar e não ser valorizado, se doar e não ter retorno, pressão, expectativa frustrada. Eu estou lidando com alguns pastores com depressão. A maioria deles diz, não tem problema com o pecado do povo, problema do povo. O meu problema é sentir que eu sou só um robô, que eu estou sendo usado. Então nós, como líderes, fundadores de ministérios, pastores que estão vindo agora, crescendo, devem, em primeiro lugar, se preocupar com as emoções de seus liderados. Cara, você não está bem, tira um tempo. Mas e a igreja? Eu não tenho auxiliar. Então deixa eu te falar uma coisa, você não tem? Eu vou pegar um dessa denominação que é grande para ficar um mês lá para sua conta. A igreja vai pagar. Mas ele não vai tomar uma igreja? Não vai, porque eu vou enviar ele. Ele vai cuidar da igreja por um mês para você sair de férias. Tem pastor que não sai de férias que não tem um auxiliar. Aí a hora que entra o quê? Uma grande gestão que fala assim, eu vou enviar alguém para ficar lá, para você poder esvaziar ou se encher de novo. Isso é importante. Mas também existe um outro lado da história, onde tem a depressão, o burnout de pastores ou líderes e etc. Isso serve para professores. Alguém aqui é professor? Levanta a mão, deixa eu ver. Professor de qualquer coisa, até de assovio. Quem é professor? Levanta a mão. Norma, professora. Você é professora? Menina. Lu, professora. Mais alguém? Bom, lidou com gente, tem que ficar atento a essas coisas. Aí tem o outro lado da história. Depois de falar dos problemas geracionais, seja de uma empresa com seus empregados, seja de uma denominação com seus pastores, que não são empregados, são vocacionados, mas recebem salário. Não. Ele recebe uma ajuda da parte de Deus, porque o obreiro é digno do seu salário. Você não pode lidar dessa maneira, agir desse jeito, com quem cuida de gente, irmão. Professor, polícia, médico, bombeiro, pastor, padre, seja lá que for, lidou com gente, tem que ter um tratamento diferenciado. Treinador de futebol. Os caras estão infartando, gente, na beira do campo. Quem aguenta gente? Só Deus. E ainda assim mandou um dilúvio e matou uns quantos. Mas agora eu quero falar do outro lado da história também que tem acontecido entre os pastores. Veja bem, se o burnout não é uma ausência hormonal, se é, irmão, vai se tratar. Vai cuidar. Não brinca com isso, pelo amor de Deus, não brinca. O burnout, em seu nível hard, ele vai ter ascendência suicida. Ele culmina em comportamentos suicidas. Não dá para brincar ou espiritualizar esse negócio. Mas também eu vou espiritualizar, porque eu também estou pregando. E óbvio que eu vou entrar nesse ponto aqui. Não é tudo demônio, mas nem é tudo só psicológico também. Em um dos cultos que eu ministrei ainda nesse mês, o Senhor me disse, ore repreendendo as vozes. Porque o burnout funciona mais ou menos assim, as pessoas começam, no seu ápice hard, elas começam a ouvir vozes. Pega essa faca, enfia no pescoço, pega isso aqui, se joga isso aqui. Ela começa a ouvir vozes. Essas vozes é um surto psicótico, porque existe uma diferença da síndrome do pânico e do ataque de pânico, da crise do pânico.
Crise de pânico não é síndrome do pânico. Mas uma pessoa com burnout, ela pode desenvolver uma síndrome do pânico? Pode, mas ela terá vários ataques de pânico. É um surto. Ela está mal. Ela quer morrer. Então, como ela quer morrer, o diabo pode sim tirar proveito disso. E muitas das vozes podem sim ser espirituais. Em um dos cultos que eu ministrei, eu falei assim, em nome de Jesus eu quero silenciar as vozes. O Senhor disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, existem muitas vozes na cabeça de uma pessoa com crise de pânico. Se joga, pula, faz, acontece, suma, separa, desvia, vira o Satanás, vira o capeta, não sei o quê, dá rabo de arraia, helicóptero do avesso. São muitas vozes, ela não consegue discernir, é tanta coisa que ela ouve. E nós, espiritualmente, temos que sim dar uma resposta espiritual para a coisa. E sim, se não é espiritual, vai no médico. Vai procurar um profissional. Se não é com um profissional, aí é capeta. Aí fica mais fácil. Porque capeta, você fala em nome de Jesus, sai, ele sai. Tem uns espíritos aí que só saem com jejum e oração. Espírito corintiano, flamenguista. Esses espíritos aí, até aqui na igreja estão encontrando dificuldade. Mas, olhando para mim, analisando que muitas vezes, em algumas situações da minha vida, eu já ouvi vozes. Desista, suma, não vale a pena. Nós temos que ter um mecanismo espiritual para aprender a silenciar as vozes. Se elas não são um ataque de pânico, se elas não são apenas uma crise de depressão, elas são espirituais. Não dá para um cara chegar aqui e falar, nem tudo, não é demônio. Não, nem tudo é demônio. Mas tem coisa que é. Quando eu estava num culto e falei, quero silenciar as vozes, foi assustador o que eu vi no culto. Irmãos, assustador, adolescente de 12 anos, 11 anos, o Jean estava comigo, 10, gritando com espírito de suicídio. Opa! Tem demônios que agem somente nessa área. Eles são as vozes. Não todas da crise de pânico, meus queridos. Temos que ter a maturidade. Na última mensagem que foi colocada na internet, você só ouve assim, os espirituais, tudo é demônio. Os que não são espirituais, não existe demônio nisso. Está tudo errado. Aí fica aquele bate-papo bom, que é o que dá audiência também no YouTube. Mas você vê, os santos, aqueles são tão santos que arrotam em línguas. Os caras cantam com grande astúcia na frente do espelho. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Mas em contrapartida, você tem aqueles carnais, liberais, que nada é espiritual para ele, tudo é técnico. Não é demônio. Ele já está endemoniado por falar isso. Porque negar o diabo não te livra dele, meu querido. Não, na minha primeira mensagem de domingo, uma das coisas que os psiquiatras exigem é que você creia em algo. Eles não vão falar, seja cristão, eles vão falar, tenha fé em alguma coisa. A ausência de fé é o maior problema. Eu falei isso na primeira mensagem. Agora veja bem, o que eu estou dizendo para os irmãos agora, eu não quero jogar nenhum peso, nenhum jugo nas costas daqueles que estão tendo problemas nessa área. Mas não adianta também só vitimizar. Nem tudo é culpa da denominação, nem tudo é culpa do patrão, nem tudo é culpa do líder, culpa do pai, culpa do diretor da escola. Ok? Tem gente que está me ouvindo, está esperando, está vendo? Eu falei que não, agora eu vou partir para o outro lado. Calma, não coma a merenda antes do recreio. Porque eles estavam esperando só eu falar só isso, para eles simplesmente usarem isso e dizer, está vendo? Não. Então agora eu quero falar sobre a sua gerência, meu querido. Temos o outro lado, em primeiro lugar, má gestão de seu tempo.
Segundo lugar, má gestão de suas emoções. O cara leva tudo para dentro de casa. Por isso que, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Filho de pastor não é neto de Deus. Deus não tem neto. Filho de pastor é filho de Deus. Se você leva só o lixo da denominação, da igreja e etc. para dentro de casa, seu pastor, seu filho, não vai querer saber de Deus. E o seu filho, antes de amar o seu Deus, ele vai ver o seu amor por Deus. Porque tem pastor que na igreja é um santo, em casa um satanás. Como disse um filho de um pastor, queria que o meu pai fosse em casa o que ele é na igreja. Uma vez, eu estava viajando com o Cristiano Neto, estávamos em São Paulo, e fomos entrar numa casa muito grande. O camarada estava alisando o carro dele assim. Pastor! A esposa dele cutucou o apóstolo assim. Queria que ele me alisasse, como ele alisa esse carro. O Cristiano olhou e falou assim, cruz, credo, meu Deus do céu, eu não ouvi isso. Má gestão da sua saúde. A minha esposa, irmão, eu sou gordinha assim por causa do genes familiar. Minha mãe e tal, mas se você sentar com a minha esposa, pergunta, como que é a alimentação do pastor? Você fala, meu Deus, como é que ele é gordinho assim? A minha esposa liga para os pastores, pastor, o pastor não janta. E ele gosta de comer o quê? Sai para almoçar, pastor, faça uma comidinha na sua casa. Que tipo? Qualquer coisa que seja caseiro. Eu não suporto ouvir na minha cabeça a palavra restaurante. Eu já começo a dar coceira. Sanduíche. Pizza. Nossa, essa palavra foi inventada no inferno. O meu negócio, gente, é arroz, feijão, um bife do oião, aquela cebolinha frita em cima da carninha. Irmão, é 22 anos. Pastor, vamos no restaurante. Pastor, vamos na pizza. Pastor, vamos no hambúrguer. Ninguém aguenta. Não, o cheiro, nem o ambiente do restaurante me faz bem mais. Não é a minha saúde. Então, quando eu chego, o que a pastora fala? Não se preocupe com janta. Eu chego antes do culto, como lá uma frutinha. Depois, no final do culto, bebo uma água e durmo. Acabou. Meu almoço, pastor, eu quero almoçar na sua casa. Sério, pastor, eu tenho que falar com a minha esposa. Pois bem, só fale. Eu estou muito mais preocupado com a minha saúde do que com o meu prazer. Sobre os pastores, preste atenção. Um outro ponto gravíssimo que nós vemos hoje. Existe uma expectativa mentirosa sobre o ministério. Olha aí. Agora pode parecer alguém com essa carinha de adolescente, como disse a Verônica, com essa humildade fingida. Isso é por conta dela. Tá bom? Mas, quando ela fala humildade fingida, assim, gente, ele é chique, só finge que é simples, isso é coisa da Verônica, as brincadeiras dela. O que eu estou dizendo é o seguinte, não pense que você está lidando com alguém sem experiência, menino. A minha estrada foi de chão, gente. Chega perto de mim, você vai ver o tanto de ruga. Chega perto de mim, você vai ver o tanto de cabelo branco. Com 38 anos, é 22 anos só pregando. 70 países do mundo. Eu tenho uma foto no meu Instagram, que primeiro eu tirei a foto do prato que eu estava comendo. E escrevi, não sei o que eu estou comendo, vou comer e depois pergunto. Tinha até o rabinho. Está lá no Instagram. Aí eu comi. E depois eu perguntei, o que é isso? Falou, mucura. Falei, isso é o quê? Ratão. Irmão, cozido, assado, temperado, tudo igual. Então a minha estrada foi de chão, querido. Eu andei com estrada de chão, não é igual o Zeca, que eu cheguei aqui e falei, meu Deus, quem que é esse menino? Com 42 anos, parece mais novo que eu. A minha estrada é de chão. Olha para o Edson e a Marcilene com essas caras de menino deles, assim, ó. Com esse cabelo branco assim, parece William Bonner.
Claro, depois das férias. Mas são 22 anos. Quando eu me casei com a pastora, primeiro mês de viagem, eu tinha R$2 no bolso. Íamos para Chapecó. Eu só tinha R$2 para uma viagem de 7 horas. No meio do caminho, ela falou, tu não há fome? Misericórdia. Amor, você está com fome? Tô. Vai lá, come. Pega aqui, como um sanduíche. Ela foi lá e comprou um sanduíche, R$2. Você não está com fome? Eu falei, não estou com fome nada. Não tinha dinheiro. Foi assim o nosso início de ministério. Pegando um ônibus do Brasil inteiro para lá e para cá, ela chegava com os pés desse tamanho de inchado. Existe uma expectativa mentirosa sobre o ministério, e isso se deve muito às redes sociais. As fotos são bonitas, pastor Lorival. Normalmente estão tirando fotos num restaurante, pastor Edson. Normalmente estão em hotéis e com amigos famosos, todos famosos, porque os que não são famosos nem estão com seguidores no Instagram. E esses são as minorias. Você não pode olhar para o pastor Hernani, que 22 anos, com tantos livros, que conseguiu alcançar alguma coisa e falar, é isso ministério? Não é, querido, não é. Isso não é ministério. Isso é algum sucesso que não é por causa do ministério, é por causa do trabalho, não por causa do ministério. Para você alcançar sucesso em qualquer coisa na sua vida, você tem que trabalhar muito ou roubar. Aí o Edson te prende. Se você roubar, Leonel, o que acontece? Vai lá. Ou então trabalhar muito, meu querido. Aí você consegue alguma coisa na vida. Então, e Deus não prometeu que todo mundo vai ficar rico. Deus não tem obrigação de fazer o meu ministério ser igual ao ministério do... Vamos falar um cara, ministério... Sério, velho? Leonardo Ravenhill. Ah, Deus prometeu para mim que eu tenho um ministério igual ao dele. Poxa. Poxa, aquele do Aduga, é, né? Não, Aduga é o Benihim. Então, veja bem. Outra coisa que aqui vai para todos. Muitos entram no ministério esperando o glamour. Então eu vejo os comentários nas minhas fotos, você me inspira. Eu falo, em que sentido? Porque se eu te inspiro porque eu estou pregando uma igreja grande, porque você viu uma foto minha numa cruzada, porque você ficou sabendo, essa semana a gente estava ali revivendo, coisa de museu, o início das cruzadas. Aí o Gianluca, pai, o Fernandinho fazia o louvor para você. Eu falei, sim. David, Cirilo, quem mais? Nívia, todo mundo, nas cruzadas, está lá. Nani Azevedo. Pastor Cliff agora chorou. Sim. Então o que acontece? Se eu te inspiro por causa disso, você está com uma motivação errada. Porque você está olhando para o quê? Para a multidão, para a foto bonita do Instagram, você entra no site, você vê um site bacana, bem construído, e você não sabe, por exemplo, os dois meninos lá, o Pedro e o Juliano, quando começaram a viajar comigo, eles não sabiam fazer nada. O Juliano trabalhava numa coisa, falei, cara, deixa eu fazer uma proposta, vamos trabalhar comigo. Cara, mas eu não sei gravar, fazer vídeo, site. O que o Juliano, sozinho, ele foi ligar para os amigos, cara, me ensina a fazer isso. Ninguém quer ensinar nada, porque ninguém quer concorrente. Sabe o que ele fez? Foi aprender sozinho na internet. Foi para os YouTube da vida, pegar tutorial, e aprendeu. Aprendeu a editar programa de televisão. O que o Pedro fez? Foi olhando, foi aprendendo. Ninguém sabia fazer nada. Viajamos o mundo pregando, sem dormir, cruzadas com equipamentos de filmagem, a cruzada em Ipatinga, 100 mil pessoas, com os ferros andando nas costas, problema de coluna, sem dormir, etc. Chegava lá, 5 mil almas na cruzada, 10 mil almas na cruzada, 15 mil almas numa cruzada. Ninguém consegue construir uma história de maneira glamurosa. As pessoas hoje, por causa das redes sociais, das fotografias que vêm,
ou do pastor Luciano, ou do pastor Hernani, ou do pastor Carlito, ou de qualquer um, que tiram fotos das suas mega churches lotadas, muitos pastores estão com uma expectativa mentirosa sobre o ministério. Aí vem a frustração. Porque no primeiro ano ele imagina, vou explodir, pá, não explode. No segundo, pá, não explode. No terceiro, ele esperava ter 3.000 membros em 5 anos, não tem, ele se frustra. E aí ele cai num negócio, eu acho que eu sou pequeno. Dá o burnout. Muitos hoje também entram no ministério esperando ficar ricos. Por isso que eu estou usando a palavra muitos, nem todos. Você tem o primeiro lado da pressão que eu falei, hoje estou falando do segundo lado. Muitos entram no ministério esperando o reconhecimento das pessoas. Então, funciona mais ou menos assim. Se eu me tornar pastor, o cara é obreiro numa determinada igreja, mas se eu me tornar pastor, eu vou ter o meu próprio povo, posso pregar minhas próprias mensagens, fazer meus próprios sermões, e não tem ninguém para mandar em mim. Aí é onde o cara se arrebenta, porque pastor tem que ter na cabeça que ele também é ovelha, ele tem que ter gente mandando nele. Ele tem que ter pastor. Senão ele surta, ele desiste, ele abandona, ele dá um burnout. Como eu fiz essa semana com o meu pastor. Mandei no Instagram para ele. Ele está já há 1 mês lá para a América, foi para o Canadá, posso até ler. Ele é piadeiro que só. Aí eu mandei para ele, para você entender. Eu falei assim, ô pastor, chega, vem embora. Ele está 1 mês na América. Tem filho com saudade. Aí ele falou assim, mais 1 semana no Canadá e volto para o Brasil. Eu falei, pelo amor, né? Aí ele mandou um áudio. Amor de quem, irmão? Amor de você, né? Porque pelo amor de nós ficamos mais. Feliz ano novo pra você. Foi me dar feliz ano novo agora. Falei, amor dos seus filhos aqui. Eu não vivo sem pastor. Eu preciso semanalmente ter alguém para descarregar, para confessar pecado. Falou, pastor, pensei em matar minha mulher essa semana. Desgramada minha sogra, precisei dar uma água com vidro ralado. A gente precisa ter gente em quem a gente confia. Descarregar. E homem precisa de homem. E mulher de mulher. Homem precisa sair com homem, rir, brincar, contar piada e se abrir. Tem mulher que não gosta. Entendeu? E homem pensa diferente de mulher. Mulher vê uma outra mulher. Menina, quanto tempo! Olha, você está mais linda, você emagreceu. Às vezes engordou. Nossa, menina, como você está nova! Vira as costas, fala, mocréia, miserável, desgraçado. Odeio essa mulher, me perseguia. Praga. O homem vê um outro, fala, cachorrão! Vagabundo, rapaz, mas tu é sem vergonha, me xinga de tudo. Vira as costas, esse cara é gente boa, eu gosto desse cara. Funciona ao contrário, gente. Homem elogia xingando. A mulher xinga elogiando. Mas a mulher precisa de mulher. E você tem que entender que o seu marido precisa de amigo. Sair com amigo. Não é sair para beber ou pescar, viu, Tonho? Ô Zé Mané? Conversa, hein? É sair para trocar ideia. Conversa de homem para homem. O grande problema sério que eu vejo hoje, e aqui vai para os irmãos, é a romantização do Evangelho, a glamorização do Evangelho e a elitização do Evangelho. Então, muitos olham o Instagram dos pastores ou cantores que alcançaram algum nível de sucesso com uma espécie de olhos glamurosos e pensam que aquilo é sinônimo de ministério. Um dia eu chego lá, ele chega, não alcança e vai surtar. E a maioria vai surtar. Então, ministério é cruz, sacrifício, se entregar à morte todo dia, dar a vida pelas ovelhas e receber mordida. Ovelha não sabe falar obrigado.
ser perseguido, ser decepcionado, ser traído, não ser reconhecido, frustração, privação, ser enviado como ovelhas no meio de lobos todo dia. Isso é ministério. Foi isso que Jesus prometeu no ministério. Se você conseguir alguma coisa boa em cima disso, mas essa é a promessa, você sabia. Sucesso de muitos líderes no Instagram não reflete a maioria dos líderes do mundo. 90% não tem um carro para ir pastorear suas igrejas. E eu vou concluir aqui agora. O burnout de Elias. Em 1 Reis 17, nós temos o início de um embate. Vamos lá, fazer um cronograma da depressão de Elias. De um embate entre o profeta e o rei, Acabe e Elias. No verso 8, vemos Elias fugindo e sendo ajudado em Sarepta. Em Sarepta, no verso 18, ele enfrenta a acusação de uma crente, que acusa ele de ter matado o filho dela. Olha o que a mulher de Sarepta disse para Elias: você trouxe desgraça para minha casa, o coitado está fugindo. E a mulher fala: meu filho morreu porque você está aqui em casa. Arrego, irmão. Então a mulher, a viúva de Sarepta, culpa Elias pela morte do filho. No capítulo 18, começa uma guerra intelectual, mental, esgotante entre Elias e os 400 profetas. No verso 17 do capítulo 18, ele é acusado de ser o causador de todos os males de Israel. Disse Acabe para Elias: és tu responsável por todos os flagelos de Israel? O cara é culpado da morte do filho da viúva. Agora ele é culpado de toda a desgraça e seca em Israel. No verso 24, Elias propõe um desafio aos 400 profetas. Veja que temos aqui uma guerra intelectual. Por meio-dia, Elias ficou só observando e zombando dos profetas, vendo a humilhante derrota, a cachapante derrota dos profetas. No verso 30, Elias começa a sua empreitada contra os profetas. No verso 38, Deus responde o clamor de Elias e manda fogo e mata os 400 profetas de Baal. No verso 46, Elias pega a sua capa, amarra na cintura, tira ela, amarra na cintura, Elias pega a sua capa e começa a fazer isso aqui na cara de Acabe. Uau! Depois de matar os 400, zombando. Isso é literalmente sambar na cara do inimigo. A Bíblia diz que Elias pegou a capa e começou a correr na cara de Acabe, comemorando a vitória. Agora veja bem, por que Acabe não matou Elias? Elias matou os profetas de Baal. Agora está zombando e correndo e rindo na cara de Acabe. Acabe esperava por um milagre. Qual era o milagre que Acabe esperava? 7 anos sem chover, gente. 7 anos de sequidão. O povo está morrendo de fome. O rei esperava por um milagre. E o profeta trouxe o milagre. Porque logo depois que choveu fogo, choveu água. Está igual a igreja hoje, né? Manda fogo, Senhor, depois canta, faz chover. Aprenderam com Elias. Manda fogo, depois canta, faz chover. Agora Acabe está feliz com que a água veio. Então ele não mata o profeta. Porque por causa do ministério de Elias, veio chuva sobre a terra. Anos de sequidão. Mas acontece um negócio. Elias esperava a retribuição do rei. Ele foi o responsável pelo milagre na terra. Choveu. Só que Acabe volta para casa. Em vez dele ser grato, é o contrário. No capítulo 19, o rei conta a sua esposa, a Lucifeia, o que aconteceu lá no Carmelo. 400 profetas de Baal morreram, mas minha esposa, Deus mandou chuva e agora acabou o flagelo da nação, vai ser bom para o meu governo. Que? Olha o que Jezabel fala. Manda um recado para Elias. Em vez de ser grata com o profeta pelo milagre, o que ela faz?
que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã essa hora eu não fizer a tua vida como você fez com os profetas. Agora atenção, não creio que Elias realmente correu com medo de Jezabel. Quê? O cara matou 400 homens e correu de uma mulher? Elias tem um bore-out, uma decepção, e nós vamos ver essa decepção de Elias em vários textos. Em primeiro, no verso 13 diz que Elias fugiu para salvar sua vida. Sim, mas no verso 4 ele pede para morrer. Fugiu para salvar a vida, mas Senhor me mata. Então não era para salvar a vida. Vê. Elias não estava com medo, ele estava exausto, física, mentalmente e psicologicamente. E aqui fazendo um diagnóstico das falas de Elias, para termos uma narrativa boa. A partir do verso 4, temos a fala de Elias. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada, capítulo 19, verso 4, de um dia, e foi se sentar debaixo de um pé, uma espécie de arbusto, e ali orou ao Senhor, pedindo para si a morte. Olha a fala de Elias: basta, Senhor. Quantas pessoas estão aqui que estão orando há tempos, há anos: Senhor, chega. Quantos pastores ou líderes estão aqui assistindo, ou até mesmo aqui dizendo: já basta, Senhor, tira logo esse sofrimento. Ninguém que se mata quer morrer, ele quer acabar com a dor. A fala de Elias é: chega, Senhor, já basta, tira a minha vida. Agora temos aqui o bore-out de Elias, o grande profeta que parou o tempo, que choveu fogo e etc. Diz: não sou melhor que os meus pais. O grande profeta Elias disse: eu quero morrer, eu não sou um bom pastor. Da minha família, talvez eu sou o pior dos profetas. Olha a narrativa, gente. No verso 5, Elias dorme, aparece um anjo para Elias e manda ele se levantar e se alimentar. Elias está esperando a morte ali. No verso 6, Elias acorda. O anjo assou um pão para ele. Uau. No verso 7, Elias come e volta a dormir. O Elias dorme, o anjo vem de novo e acorda e fala: ei, o que você está fazendo? Eu te dei comida para você andar. Mas ele estava sem força. Ele não queria andar, ele queria morrer. Ele estava exausto, esgotado. No verso 8, Elias com muito custo se levanta, come e bebe. E diz a Bíblia que, com muita insistência do anjo, ele fortalecido, olha isso, viaja por 40 dias e noite até chegar às cavernas do Sinai. No verso 9, Deus vê Elias. Veja, era para ele ir para o cume do Sinai. Ele foi para a caverna. Agora não é um anjo mais. Deus vem a Elias dentro da caverna e diz assim: o que fazes aqui? E olha o que Elias fala para justificar o porquê que ele queria morrer. Olha isso, gente. Sinto em minhas entranhas consumidas por causa do ardente zelo do Senhor. Olha aqui o burnout. Porque o povo de Israel abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os profetas ao fio da espada, e só eu fiquei de resto. Observa a palavra de Elias: porque o povo, e eu estou sozinho. E o que Deus diz a Elias, naquela depressão angustiante dele, no verso 11, Deus diz: sai da caverna e vem falar comigo. Suba ao cume do monte e se apresenta para falar comigo. Deus podia falar no fundo da caverna. Eu estou aqui como servo de Deus para dizer a alguns amados, queridos, que estão nos assistindo, são milhares: sai desse quarto. O que você está fazendo aí? Não fui eu que te chamei. Querido pastor, você se lembra da profecia que saiu da boca daquela irmã
que foi dito à tua mãe no teu nascimento. Não foi um homem que te chamou, foi Deus que te chamou, te escolheu no ventre da sua mãe. Sai daí! Sai daí! A caverna vai te matar, a solidão vai te matar, ficar sem comer vai te matar. Esse é o momento, deixe-me te dizer, deserto você não mora, você passa. Deserto não é lugar de morar e nem de morrer, é lugar de passar. O seu lugar é Canaã, a promessa. Sai daí! Ficar escondido, ficar trancado, ficar com a janela fechada, não vai curar sua dor. Levanta, come, sai da caverna, porque eu te chamei. Não foi homem que te chamou, foi Deus que te chamou. Deus está te chamando de volta para a batalha. Mas Senhor, eu estou ferido. Vai para a batalha ferido. Gideão disse: Senhor, eu não tenho força. Vai nessa tua força. Mas Senhor, eu não tenho. É isso mesmo, vai sem. É na minha força que você vai. Não é na sua. Senhor, eu não tenho força. E quem disse que é na sua? É na minha força. Vai nessa força que você não tem, porque eu sou a sua força. Para isso Deus manda 3 sinais para Elias, maestro, para ele sair da caverna. Deus fala: sai da caverna, se apresenta que eu vou falar com você. Eis, sai do buraco, Deus quer falar com você. Não é no Facebook, é ao pé da cruz, chorando. Elias tinha que subir um monte. Eu quero te chamar para subir os pés de Cristo, subir para a cruz. Quer chorar? Chora tudo, Ele está ouvindo. Fala: Senhor, está doendo? Fala com Elias: já basta. Ele vai fazer um pão quentinho para você. Como Isaías: Senhor, minha boca é suja. Vem um anjo e toca a boca dele com fogo. O Senhor vai tocar a sua vida nessa noite. Chega de out. Sabe, deixe-me te dizer, a depressão é terrível, mas Jesus cura. 3 sinais. Vento forte, Deus não estava no vento forte. Terremoto, Deus não estava no terremoto. Caiu fogo do céu, Deus não estava no fogo do céu. Na primeira situação com os profetas de Baal, Deus estava. Aqui que sozinho com Elias não. Tem situações na nossa vida, você tem que sair do barulho, dos sinais, da multidão. Diz a Bíblia que veio uma brisa suave, silenciosa e tranquila, e o Senhor estava lá. No verso 18, depois de dar algumas diretrizes importantes, olha o que Deus diz a Elias: pois bem, você falou que está sozinho, que Jezabel matou todos os profetas. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu reservei 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Você tem amigos. Você não está só, Elias. Você pensa que você está só. Você pensa que você é o único pastor sério no mundo. Você pensa que você é o único pastor perseguido por denominação, ou perseguido por seu líder, você quer no mundo. Não é. Tem gente séria. Jesus disse: Pedro, tu me amas. Se tu me amas, apacenta a minha igreja. Ele não diz: Pedro, ame a igreja para apacentar a igreja. Ele diz: me ame para apacentar a igreja. Então a mensagem de Deus ao burnout de Elias: em primeiro lugar, este é o momento para você se refugiar em Deus. Levante-se. Você não está sozinho. Ouviu? Se refugie em mim, suba que eu vou falar. Levante-se. Quem rasteja é cobra. Eu vou dizer de novo. Se você vê rastejando, mata que é cobra. Levanta. Levanta. Você é um soldado, ferido, mas é soldado. Vão ter que te matar para te derrubar. Sua dor não vai te matar. A voz de Deus está na brisa suave. Deixa Deus falar na sua dor. É noite que Ele vai silenciar todas as vozes.
E você vai discernir a única voz, a do Senhor. Acabou as vozes, acabou a depressão, acabou o seu burnout. É um tempo de cura de todos os seus medos e todas as suas fobias. Oh, eu sinto uma unção tremenda de Deus de cura aqui nessa noite. Aleluia. Olha as palavras de Deus para Elias, aqui eu concluo. Levanta-te, o que faz aqui na caverna? Sai desse lugar. Eu não estou aonde você pensa que eu estou. Eu não falo como você pensa que eu falo. Você não está só, reservei 7.000 igual a você. No verso 15 o Senhor diz a Elias: retorna de onde viestes. Lembra o texto de Apocalipse? Veja onde você caiu e levanta-te. O Senhor está dizendo para cada um de nós: o fim não é o começo, o fim não é o fim. O fim é só uma outra maneira de começar. Eu vou dizer de novo: para o filho e a filha de Deus, o único fim é a morte. Mas para o filho e a filha de Deus, o fim não é o fim, é só um outro meio de começar de novo. Pastor, terminou tudo. Então Deus está dando uma chance de você começar de novo, de maneira certa, não cometendo os mesmos erros que você cometeu antes. É um outro meio de recomeçar. Oh, aleluia, Espírito Santo. Isso não vai te matar, não vai te derrubar. Quem te chamou foi Deus. Suas decepções não acabarão com aquilo que o Senhor construiu em você. Procure forças em Deus. Eu sei que tem muita gente chorando muito, mas eu queria a sua atenção para um videozinho do maior evangelista do mundo hoje, que não tem braços, 2 braços e 2 pernas. Chama Nick Vidic. Toda vez que eu assisto esse homem, na última cruzada dele, ele ganhou 40.000 almas para Jesus. Ele não tem 2 braços e 2 pernas. Ouça isso. Se você não chorar e não mudar a sua vida depois disso, eu não sei o que vai mudar mais. O que torna uma pessoa extraordinária? Ou para uma única pessoa, o coração dele por detrás das mensagens é o mesmo. Deus ama você. Ele não se esqueceu da tua dor. Ele não esqueceu da sua família. E pode ser que enquanto você assiste a este vídeo, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança... Não desista de Deus, porque Deus não desiste de você. Meu Deus, vamos ficar em pé. Eu sei que quando nós chegar no céu, o Nick não vai ter só braços e pernas, ele vai ter asa. Eu quero orar, silenciando as vozes. Quem sente a unção de Deus nesse culto? Querido, se alguém quiser sair, fique à vontade. De coração mesmo, na bênção. Você tem que ir, vá. Eu tenho que fazer essa oração por todos. De cura. Eu sinto de fazer essa oração. Não fique bravo com o seu pastor quanto a isso. Veja a mão de Deus nessa noite. Amém? Eu quero orar silenciando todas as vozes na sua vida, para que você consiga ouvir só a voz do Espírito. Amém? Feche seus olhos e chore o que você tem que chorar. A tristeza
Só o coro. Ele não desiste de... Cante. Mais alto. Deixa eu orar agora. Não é só por você aqui nessa noite que eu vou orar. Para as milhares de pessoas que estão nos assistindo. Mas antes, eu preciso fazer esse apelo. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua alma e a sua vida a Jesus. Eu quero esse Jesus na minha vida, pastor. Aonde você está, você vai levantar a mão que eu vou orar por você. Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor? Levanta a mão que eu vou orar por você. Isso, vai levantando a mão. Tem mais pessoas? Oh, coisa linda. Levanta. Se você convidou alguém, diga a pessoa: é agora, é agora, é agora. Levanta a sua mão, entrega a sua vida ao Senhor nessa noite. Eu quero orar por você. Você que levantou a mão, vem aqui, querida, por favor. Vem aqui, meu anjo. Pastor Elisandra, me ajuda aqui. Pastor, eu estava afastado e hoje eu quero voltar a Jesus. Vem aqui à frente. Valeu a pena, Lúcia. Pastor Elisandra, faz com ela a confissão aí. Senhor, nós silenciamos todas as vozes agora. As vozes do medo, do pânico, da fobia, do desencontro, da depressão. E que seja ouvida só a sua voz na brisa agora. Nós oramos para que sejam curados de depressão, de toda fobia. Que haja cura agora, meu Pai, aonde essa oração chegar. Que haja um milagre agora. Que toda crise de pânico, síndrome do pânico, toda crise de ansiedade, toda depressão, toda síndrome, todo medo, caia por terra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.